um horário diferenciado, temos então o privilégio de ter mais uma vez uma personalidade diferenciada. Então, diretamente de LA, iremos ter possivelmente o testemunho da primeira pessoa da história de uma família, de um legado, tá? Que está as raízes ligadas ao Médio Oriente. Então, hoje iremos ter mais uma participação do Príncipe Garius El Shmor Al Newman, oitavo aqui no nosso espaço de uvas e personalidades. E lá está, falar sobre a questão de um livro, digamos assim, de um documentário que já está no YouTube, que é The Christian Kings of the Middle East, tá? Que já assisti e convido todos a assistirem para que de alguma forma vejam exatamente como é a história lá está, dos reis cristãos do Médio Oriente. Então, assim, temos então sob o resumo do livro The Christian Kings of the Middle East, tá? Estamos então a ver a questão dos gacianos, naturais do território na atualidade, que é o Iémen, que seria o reinado do Shiba, tá? E após um desastre na represa de Marib, fez com que parte da população se deslocasse à procura de novos territórios. Parte da população e parte da família real também se deslocou e encontrou uma região que na atualidade é na região da Síria, onde essa região se colocaram próximo de uma nascente de água com o nome de Gassan. E aí fundaram o reino de Gassan. Então é assim, sem mais demoras, então vamos fazer a ligação para o príncipe Garius Elshmor para ver se de alguma forma já podemos entrar ao vivo. Iremos falar diretamente com um LA, tá? Estamos a falar aceitar para participar então nesta live. Como eu tinha comentado, mais uma live diferenciada que temos o privilégio de termos tido a confirmação do príncipe para participar, para nos falar de um breve resumo do que realmente é um legado de uma história, de uma família, de um reinado que retorna a 220, ano 220 depois de Cristo. Vamos então só aguardar que o príncipe Garius esteja disponível, mas como eu estava a comentar, é uma história digna de um filme, ou quiçá o filme, muitos filmes se basearam em situações semelhantes para, de alguma forma, documentar o que foi a história dos reis cristãos do Médio Oriente. O príncipe Garius está a entrar, então vamos ver. Príncipe, boa tarde. Já o ouço, mas não o vejo. Bom, eu tô me vendo aqui. Opa, peraí. Ok, finalmente. Ok. Já está. Príncipe Garius, uma vez mais, um privilégio ter na nossa presença e agradecer uma vez mais a sua disponibilidade, tá, para nos falar um pouco daquele testemunho que realmente nos ficou com um gostinho de saber mais, tá? E tivemos também o acesso, de acordo com as suas indicações, para aceder a esse documento que está de livre acesso no YouTube sobre, lá está, o livro e o documentário de Christian Kings of the Middle East. Como eu comentei, fiz aqui uma breve frase, porque é assim, de alguma forma, é um resumo de que como forjar um império ou como forjar um reinado, mas de alguma forma deve ter servido de inspiração para muitos filmes, ou muitos filmes se inspiraram de alguma forma nesse percurso estamos a falar de 220 depois de Cristo, em que foi exatamente a formação desse legado de Gacianos, que é de sua descendência. Príncipe, então, obrigado então por estar presente, e esta live é exatamente nesse sentido. Dê-nos então uma degustação de como foi fazer este documentário, este legado para a posteridade. Eu que agradeço o convite e é o que eu sempre digo, é melhor ter como se diz no Brasil, um gostinho de quero mais do que, né, não aguento mais ver essa pessoa. Então eu fico feliz. Bom, sobre o documentário, é uma coisa que nós já estávamos querendo fazer há alguns anos, né? Mas o alto custo de produção sempre foi um empecilho.
porque eu havia orçado, eu recebi orçamentos ridículos de 150 mil dólares para cima, né? E é claro, nós poderíamos ter feito com dramatizações e etc, etc, etc. Mas aí aconteceu uma coisa, eu tive um problema, uma tecnicalidade que eu havia sido convidado pelo presidente do Líbano, então presidente do Líbano, Michel Aoun, para um evento que era um evento muito bom, que era feito pelo ministro dos Assuntos Estrangeiros do Líbano, Gebran Bassil, que se chamava, era para todas as pessoas que tinham ascendência libanesa e que haviam se destacado na diáspora, né? Então, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Europa, enfim. Tinham pessoas do mundo inteiro. Então, essas pessoas elas tinham que se qualificar, pessoas que receberam altos prêmios, pessoas que deixaram uma marca e que tinham essa ascendência libanesa. Então, eu fui convidado a submeter o meu currículo, e esse currículo foi aprovado, então eu fui diplomaticamente convidado oficialmente, né, pelo governo do Líbano para participar dessas edições anuais desse evento, que depois, inclusive, teve outras edições. Por exemplo, teve um no Brasil, que eu não pude comparecer, teve outro na Austrália, tiveram acho que dois aqui nos Estados Unidos, que um deles eu compareci, não, um ou dois, não, acho que eu compareci na Las Vegas e Nova York. Então eu era constantemente convidado para esse evento e em 2018 eu fui convidado e como eu estava, eu tinha que ter uma credencial do governo americano para reentrar no país, e a minha credencial havia sido expirada, né? Ela tem um ano de validade e ela expirou. Então eu tinha que renovar esse cartão para poder reentrar no Brasil, nos Estados Unidos. E aí eu perguntei para o meu advogado, eu dei a entrada na renovação, e isso foi em janeiro, e eu falei, olha, eu tenho eventos em maio, eu fui convidado também pelo presidente do parlamento austríaco para um outro evento. Eu falei, olha, eu tenho esses dois eventos que eu tenho que ir, porque eu fui convidado por altas autoridades, enfim. Aí ele falou, não tem problema, porque caso maio ainda está longe, provavelmente você vai receber esse cartão até lá, sem problema nenhum, que geralmente demora 3, 4 meses. Nós entramos com a renovação antes da expiração, então não tem problema nenhum. Na pior das hipóteses, a sua esposa lhe manda via FedEx o cartão e quando você for reentrar no país não vai ter problema nenhum. Você vai estar com o cartão em mão, você entrou, não tem problema nenhum. Falei, então tá bom. Aí estava chegando a data, e eu comecei a ficar preocupado. Aí liguei para o advogado de novo, falou, não tem problema, vai. Assim que o cartão chegar, sua esposa manda. Aí eu fui. Só que o que eu não sabia, e o advogado também não sabia, é que em dezembro do ano anterior, havia mudado o sistema, a orientação em relação a esse cartão. Então, por exemplo, ao sair do país, como acontecia já há muito tempo com alguns tipos de visto, você está abrindo mão da petição daquele cartão. Então, o que aconteceu? No fim das contas, eu acabei não podendo voltar para os Estados Unidos. E foi até curioso, porque eu tive a aprovação de trabalho. Eu podia trabalhar nos Estados Unidos, mas não podia entrar. Então, é uma coisa, eu até falando com embaixadores e tal. Aí eu estava no Líbano, eu falei, bom, eu conheço o presidente, participei dos eventos, né, governamentais,
E aí eu liguei pro Ministério das Ações Estrangeiras e falei, pelo amor de Deus, me arruma uma reunião com o embaixador, né? Com a embaixadora, né? Com a embaixadora americana para poder resolver isso, né? Porque aí, enfim, eu consegui a reunião e etc. E aí eles disseram, olha, é, não existe, como isso foi uma coisa recente, não existe um remédio para isso. Você vai ter que entrar com todo o processo de novo e pode levar 1 ano e meio para aprovarem. Eu falei, eu vou ter que ficar 1 ano e meio no Líbano, ou voltar para o Brasil, seja lá o que for, né? E aí eu falei, bom, o que eu fiz? Eu entrei com o meu visto anterior, eu fiz uma pesquisa e falei, bom, então eu vou entrar com o meu visto anterior, porque não há prejuízo nenhum imigratório, e com esse visto eu posso entrar. Meu visto de, como eles chamam, de Genius Visa, né? O visto de gênio com habilidades extraordinárias. Aí esse visto foi aprovado e eu voltei, mas esse processo demorou 8 meses que eu tive que ficar vivendo no Líbano, né? Eu podia ter voltado para o Brasil se eu quisesse, mas eu falei, bom, vamos fazer, como se diz no Brasil, uma limonada com os limões que a vida me deu. Eu falei, bom, eu vou usar todo esse tempo para fazer pesquisa documental, para fazer, conversar com as pessoas, e ir a bibliotecas e copiar documentos da minha própria família. E eu fiz tudo isso, que inclusive está tudo disponível no nosso blog, no nosso site. Mas aí veio a ideia de fazer o documentário. Eu falei, bom, eu sou um diretor profissional, eu inclusive sou sindicalizado no Brasil como ator profissional e diretor de produção. Falei, eu sou diretor de produção, eu sou ator, eu sou diretor. Eu posso simplesmente contratar uma equipe de produção e eu mesmo fazer o documentário como diretor e produtor. E aí eu fiz as contas, entrevistei algumas produtoras e falei, bom, eu consigo fazer por uma mixaria, porque Uma é só ínfima, uma ínfima quantia uma semelhante aos orçamentos que ínfima. lhe deram. Exatamente. Então, eu acabei fazendo acabei depois, inclusive, adquirindo equipamento, etc. Então, eu fiz o primeiro documentário, mas aí eu também tive uma ideia. Eu falei, bom, o meu custo de produção para entrevistar, vamos dizer, o patriarca armeno ortodoxo, eu vou me encontrar com ele, eu vou ter que deslocar a equipe lá, então eu não vou simplesmente fazer as perguntas para esse documentário. Eu vou fazer 30 perguntas que eu posso fazer 10 documentários diferentes. Então eu já com essa ideia, todas as pessoas que eu entrevistei, eu tenho um material aí que inclusive está inédito, tem bastante coisa que pode ser vista no nosso canal do YouTube, mas tem também bastante coisa que é inédita, que eu ainda não publiquei, que eu tenho mais 2 documentários que eu estou produzindo. Um se chama The Invisible People, que é sobre os cristãos do Oriente Médio também, que é o povo invisível, né? Porque é um povo que a gente sabe que existe, mas que parece que ninguém está vendo, né? E sobre o genocídio dos cristãos, que é uma coisa que está acontecendo, né? Então, eu já tenho 30%, 40% desse material gravado, né, desse material inédito gravado, para ser usado nesses outros documentários que eu tô produzindo. Então foi assim, aí nós entrevistamos mais de 30 pessoas, aí depois, quando eu voltei aos Estados Unidos, eu também fiz algumas entrevistas em Washington, com congressista americano, o professor Gregory Stanton, que é o fundador do Genocide Watch, né, que é um dos maiores experts em genocídio, que nos deu uma visão bem interessante acerca do que está acontecendo com os cristãos, etc. Mas nós fizemos esse documentário totalmente voltado à história, né? Ele é simplesmente a história. Já o Legado Real, que é o segundo documentário, ele mostra a história, porque eu não estou acreditando, eu não estou contando com o fato das pessoas terem assistido The Christian Kings of the Middle East. Então, eles têm um pouco da história também, mas é um pouco repetitivo para quem assistiu os dois, mas é sempre bom para, né, relembrar esses detalhes, né?
Nós tivemos a sorte, o presente divino de ter o professor Joseph Kechichian, que é hoje a maior autoridade no mundo em famílias reais árabes. Ele é ele é armeno-cristão, hoje é um grande amigo, inclusive faz parte da diretoria da fundação da One Voice Foundation, que nós temos no Líbano, que nesse momento está organizando a campanha que nós conseguimos levantar aí dinheiro para alimentar 1.200 famílias que foram vítimas, né, dos ataques de Israel no Líbano, e de todas as religiões, né, nós não temos nenhum preconceito. E hoje ele é parte da diretoria da fundação, mas ele é o expert da família real saudita. Então, imagine, a família real saudita pode contratar quem eles quisessem. E eles contrataram o professor Kechichian, né? Então, ele é Senior Fellow do Centro Rei Faisal, Centro Islâmico de Estudos, e ele nos deu um documento, que na época eu estava sendo atacado, ele nos deu um documento juramentado, né, um parecer técnico, né, dizendo que todas as nossas reclamações eram juridicamente legais, de acordo com as leis sucessórias árabes e os costumes tribais árabes, que não havia, que eu inclusive, que as minhas reclamações eram, né, que eu tinha o apoio da família, que eu tinha, então quer dizer, todas as acusações que eu estava recebendo não tinham a menor fundação, e ele nos deu esse documento, né, o maior expert do mundo, e não é que nem na Europa, que existem há centenas de peritos, né? Nós temos 2 no mundo, então, que é o professor Kechichian, que escreveu 14 livros, e parece que é um norueguês que escreveu 3 ou 4. Então, inclusive, a diferença deles é... E assim, o Dr. Kechichian também foi diplomata de Oman, foi educado nos Estados Unidos, então ele é pedido para comentar para BBC, para CNN, para Al Jazeera. Então, é uma pessoa que tem uma carreira que não ia arriscar a sua carreira, né, de estar associado comigo se não fosse, né? Mas então nós temos uma amizade hoje muito forte. Inclusive, eu, enquanto estava no Líbano, eu pintei um quadro de São Jorge e o presenteei. Enfim, então foi mais ou menos assim. Nasceu do momento que eu falei, eu já estou aqui, já estou com acesso aos documentos, já estou com tudo, então vamos fazer Aí eu consegui o funding, né? E aí nós conseguimos fazer esse documentário e ainda nos rendeu aí mais material para futuros documentários, né? O que é mais impressionante do resumo, e eu aconselho a todos a de alguma forma verem, é exatamente a luta, podemos dizer a luta, não é? De um legado cristão no meio dos muçulmanos. Foi impressionante ver que um dos seus familiares era basicamente um bibliotecário da família, não é? Eu presumo que fosse tio do príncipe, assim, com mais de 3.000 documentos, muitos deles originais, pergaminhos, presume-se, com referências juramentadas, lá está, e pelo punho, digamos assim, dos juramentados a declarar essas verdades, digamos assim, essas questões inusitadas. Ou seja, perante o testemunho do seu primo, que é visível no documentário, é um legado muito interessante. Mas é assim, para além dessa formalidade de querer fundamentar esse legado e essa estrutura cristã no Médio Oriente, perante o mundo muçulmano, com todo o respeito, lá está, houve essa história, é impressionante, fiquei... Quando foi fundado o reinado de Ghassan, próximo da nascente, tá? E depois todo aquele critério que, eu lembrei-me um pouco da sua frase, da questão de ser um funcionário público sem remuneração, ou seja, quando se é bem patente a humildade perante
os nobres da casa de Gassan perante o povo. Lá está, aquela questão assim, houve aquela questão da água, da nascente da água, ou seja, porque havia aquela, só poucos exemplos, que havia o próprio governo local tinha certas dificuldades nos cortes de água e o seu familiar, de alguma forma, liberou a nascente ainda na atualidade, o é. E o seu familiar diz que é comovente ver que ainda na atualidade existe esse agradecimento do povo. Ou seja, transpira esse princípio nobre já da família. Houve uma frase que eu apanhei, que de alguma forma se encaixa perante toda essa luta de sua parte, principalmente agora que se agarrou, o termo que eu apanhei, essa justificação juramentada e credível do legado da família de Gassan, em que no final vem a frase do Rabino Moshe Ben Maimon, em que eu frisei aqui, só para apanhar exatamente como de mote agora da próxima pergunta. A verdade não se torna mais verdadeira em virtude do facto de que todos concordam com ela. Nem se tornará menos verdadeira se todos discordarem dela. Ou seja, isso basicamente no final reflete exatamente, não direi todo o documentário, mas a vossa luta de Vossa Alteza em manter essa credibilidade da humildade nobre dos gassanianos. Corresponde a isso? Veja, apenas sobre o que foi falado, eu só queria acrescentar 2 pontos. Primeiro, em relação aos documentos, né, que nós conseguimos levantar certidões, né, com o selo imperial otomano, né, escrituras de terrenos, né, de terras, vários testamentos, enfim. Então, há uma vertente de pensamento dentro desse meio nobre real que diz que a família ela não perde os direitos jurídicos internacionais sobre aquela reclamação soberana se ela mantiver o uso dos títulos, né? Porque esse uso dos títulos corresponderia a uma reclamação diplomática, né? A não abandonar aquela reclamação diplomática em relação àqueles títulos, em relação àqueles reinos, etc, etc. Então, nós conseguimos comprovar que nós temos uma documentada, um reconhecimento de mais de 800 anos. Porque tanto o governo, a Igreja Maronita, que é ligada ao Vaticano, quanto o governo do Líbano, né, e todas as suas manifestações, desde a época do Império Otomano, etc., etc., reconheceram que nós tínhamos esses títulos e ininterruptamente desde 1211. Desde 1211. Então, o Império Otomano nem estava. O Império Otomano foi no século XVI que eles conquistaram o Líbano. Então, nós estávamos já lá e tínhamos esse reconhecimento de casa soberana desde 1211. Né? Porque, claro, mais para trás, né, nós temos a documentação, inclusive, acho que esse ano vai sair um livro que foram achadas várias inscrições na Jordânia, que era uma das nossas bases, né? Isso estou falando no século IV, V, que prova a soberania dos reis de Gassan se estendia muito mais do que... Eu já tenho essa informação, mas eu ainda não posso mostrar. Eu tenho, inclusive, as inscrições, porque o professor nos procurou, e ele falou, olha, então aqui as inscrições, está aqui a tradução, mas nós não podemos, não pode mostrar que vai ser publicada. Então, ela prova que os reis, eles eram absolutamente soberanos e independentes do Império Bizantino. Porque as pessoas falam, eles eram vassalos e etc, etc. Eles eram, o termo em grego é simancos, que é aliado de guerra. Eles faziam parte de uma federação que era aliada de guerra do Império Bizantino. Mas eles recebiam dinheiro do Império Bizantino, chamada salária em grego. Então, não era aquela coisa, todo o poder emana do Império Bizantino para nós. Não existia esse tipo pelo contrário,
Inclusive, o imperador Justin, que veio depois do Justiniano, ele tinha medo do meu trisavô. Então, quando ele já estava mentalmente afetado, o pessoal da corte dizia: ou o senhor tem que comer, se o senhor não comer, o rei Gassanide vai vir pegar o senhor. E ele comia, ele tinha medo, né? Ele estava já com uma demência, porque ele tinha medo Então, quer dizer, se você é sucerano daquele rei, aquele rei faz aquilo que você quiser. Mas não era bem assim. Então, nós temos as provas empíricas disso. Então, e nós temos inclusive, durante o interregno, né, em 1747, quando houve a deposição pelo Império Otomano, perdão, nós temos documentado que esses títulos continuaram, inclusive, a ser reconhecidos pelo Império Otomano. Então, vocês já não estão mais no poder, mas vocês continuam sendo tratados por esses títulos. Então, está lá no nosso site, tudo é público, nós não temos nada a esconder. Essas documentações, com os selos do Império Otomano, e, inclusive, daí mais recentemente, a lápide do avô do meu primo, enfim, recortes de jornal. Então, nós temos documentado que esses títulos nunca pararam de ser usados. Eles pararam de ser usados pelos príncipes que tinham um preço sobre a sua cabeça, que era o meu trisavô, que era o Sheik Guérius Eushmor, né, que era filho do que foi assassinado. Então, esses mudaram de nome e fugiram, e depois fugiram para o Brasil, porque eles tinham um preço sobre a sua cabeça. Mas outros membros da família ficaram e continuaram mantendo esses títulos até hoje. Está no passaporte, inclusive tem um passaporte lá que está disponível, porque o meu primo já faleceu, que está lá o título. Então, nunca parou de se usar esse título. Parou de se usar quem teve que ir, por exemplo, para o Brasil, que no Brasil, quando houve o advento do golpe de Estado que tirou Dom Pedro II, foi feito um decreto que foi banido todo e qualquer tipo de manifestação monárquica até 1988. Então, era cláusula pétrea que se você se reunisse para falar sobre monarquia, você ia preso, porque você estava conspirando contra o governo brasileiro. Então, eu nasci em 73, então eu jamais pude registrar nenhum tipo de título em nenhum dos meus familiares, e também vários dos meus familiares nem interesse tinham nisso, e nem conhecimento, alguns até... muita gente, minha própria avó falava, isso tudo é um passado bonito e tudo, mas né? Nós somos brasileiros hoje, isso não enche barriga de ninguém. Então, essa é a mentalidade, né, de muitas pessoas. E uma segunda coisa que eu gostaria de citar é o fato de que, até hoje, né, porque nós colocamos no documentário lá a questão da diálise e a questão da água. Mas até hoje, nós nunca paramos de atender as comunidades, né? Os meus primos nunca pararam de atender as comunidades em volta de Kfar Hata, no norte do Líbano. Um precisa de coisa para a escola, outro precisa de despesa médica, outro precisa de... Então, eles procuram os meus primos diretamente, e meu primo até contou um fato jocoso, né? Que uma dessas pessoas, agora, recentemente, ele está, eu acho que é a segunda ou terceira esposa dele, e ele pediu para uma pessoa lá, que é uma pessoa mais humilde, dirigir a esposa dele para um determinado compromisso e voltar. E essas pessoas elas ainda cultivam o sistema feudalista. Então, parece que um carro cortou a frente dele e esse sujeito tirou a sua arma e foi atrás do outro motorista. E daí o meu primo, depois que contou, a coitada da esposa dele estava no almoço conosco lá, eu fiquei chocada, né? E aí o meu primo foi perguntar para ele, mas por que você fez isso? Ele falou, não, ele cortou a frente da Sheikha. Como ele ousou cortar a frente? Então, um sujeito que... então, existe essa abnegação por parte desse povo que é ajudado
em tudo que eles precisam até hoje, em dar a sua própria vida. Então, então, quer dizer, isso não é uma coisa de um passado longínquo, empoeirado, que nós estamos tentando reviver. Não, isso é presente até É um hoje. Então, quer dizer, reflexo de um respeito de um legado. É o exatamente. respeito, Então, exatamente. a questão da diálise e a questão da água, isso é de 1960, 60 e pouco. Né? Então, nós não estamos falando de 200, 300 anos atrás. Então, isso ainda existe. Os títulos são vários, são reconhecidos. Inclusive, o meu título de príncipe é reconhecido pelo governo do Líbano. Né? Então, eu sou convidado diplomaticamente pelos meus títulos. Então, isso não é uma coisa, né, saudosista, nostálgica, né, que a gente está tentando. Então, essa razão, eu jamais iria me colocar nessa posição, né, se nós não tivéssemos essa A estrutura, essa base, essa exatamente. estrutura. Então, quer dizer, isso é uma coisa, não é uma coisa, né, que a gente lê nos livros, é uma coisa que a gente vive até hoje. E estamos tentando, numa vamos dizer, proporção maior, né, continuar aplicando e continuar defendendo, né, que esse que é o nosso objetivo, defendendo todos os cristãos do Oriente Médio, não apenas os nossos, digamos assim, os cristãos árabes ou seja lá quem for, todos os cristãos, todos os assírios, os armenos, os egípcios coptas, todos os cristãos do Oriente Médio. Então, eu tomei essa. Eu não estou dizendo que eu os represento, mas eu os defendo. Então, né? E tive apoio do Papa Copta, tive apoio do Patriarca Ecumênico, que é o primus inter pares, líder da Igreja Ortodoxa. Enfim, vários membros da Igreja Oriental nos apoiam e reconhecem, né, o esforço que nós estamos fazendo para proteger essas comunidades. Né? E é visível no documentário, e presumo que ainda esse material inédito que não esteja editado ou exposto ao público, que virá também a demonstrar a verdade que existe nessa perseguição que existe de uma forma paralela para contrapor todos esses princípios que são factos. E nota-se no documentário que há uma responsabilidade da Casa de Gassan e, na sua pessoa, representar e comprovar esses princípios que são verídicos. A representação e a defesa dos cristãos muçulmanos, independentemente da sua nacionalidade, e justificar e representar essa perseguição e de quem. Nota-se ali no documentário que não é para identificar a origem dessa acusação ou perseguição, mas sim esclarecer a causa e a noção do porquê dessa perseguição. A história foi mudando e há aquela frase que o príncipe já usou de Winston Churchill, que a história é escrita pelos vitoriosos, por quem venceu. Mas lá está, você, príncipe, e através desse documentário e toda essa documentação que está a expor em público, é exatamente para pôr tudo em pratos limpos, ou seja, transparecer, de alguma forma, a veracidade que existe do esforço agora esqueci-me do povo invisível, agora escapou uma frase que disse há pouco do próximo livro, o povo invisível, é isso? O povo invisível. O povo invisível, ou seja, nota-se que existe esse esforço. As próximas edições da próxima documentação, o próximo projeto do Príncipe, vai expor então, mais afincadamente, sem identificar a origem dessa perseguição, mas exatamente a origem da ideologia ou dos princípios de pensamento um pouco leigos, lá está. Estamos a falar de gerações, lá está, de gerações, que perseguem esses cristãos árabes. Bom, sobre a perseguição. Essa perseguição, ela tem altos e baixos, mas ela tem sido constante desde a fundação do Islã. Né? Desde aquela época, ela tem sido constante. Por exemplo, há lugares no Líbano, por exemplo, você não é perseguido por ser cristão. Na Jordânia, você não é perseguido por ser cristão, mas você é um cidadão de segunda classe. Você não tem o mesmo prestígio, as mesmas oportunidades que um muçulmano tem. Agora, uma coisa que eu quero frisar, muito importante,
que eu sou contra, inclusive eu estou escrevendo um livro agora sobre a perspectiva soberana, que é um conceito que eu criei, que pode ser usado por repúblicas, por qualquer pessoa, para usar a mentalidade de um soberano nas suas decisões, nas suas ações diárias. Então, qual é o problema de se dizer, o problema são os muçulmanos? O problema é que, a partir do momento que você determina que o problema são os muçulmanos, qual é o próximo passo? Vamos acabar com os muçulmanos, né? Então, isso é ridículo. Isso é ridículo e isso como eu sempre digo, e há muitas pessoas que querem esse choque de civilizações, né? Muitas pessoas, inclusive no Ocidente. Então, o que eu defendo? Mas é Eu negócio. defendo que... Isso é negócio, Príncipe. Essa é uma questão de negócio, né? É mentalidade. Exatamente. Então, veja, eu discordo categoricamente que muçulmanos vão à França, ou vão à Inglaterra, ou aqui aos Estados Unidos, e queiram impor as suas regras para a sociedade ocidental. Obviamente, isso é ridículo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que hostilizar essas pessoas vá ter qualquer tipo de resultado positivo. Então, a perspectiva soberana, ela acredita que você deve tomar sempre posições construtivas, mesmo em situações de conflito extremo. E eu dou um exemplo aqui recentíssimo, que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, o tratamento que foi dado à Alemanha e ao Japão foi um tratamento destrutivo. Eles perderam. O Japão estava entre o grupo dos vencedores, mas foi completamente desprezado pelos aliados quando houve lá o armistício e quando se decidiu quem ia pagar a reparação para quem ia ficar com o território de quem, enfim. Então, o Japão foi completamente ignorado pelos aliados. E a Alemanha foi submetida a uma situação humilhante, né? Que o resultado qual foi? A Segunda Guerra Mundial. Eu acho que nenhum historiador discorda desse princípio. Já, por outro lado, na Segunda Guerra Mundial, foi-se adotado um princípio construtivo. Não, em vez de pisar chutar o cachorro morto, vamos ajudá-los a prosperar, né? Ninguém fez nada, concedeu absolutamente nada, eles continuaram uma ocupação, tanto na Alemanha quanto no Japão, mas ao invés de espezinhar, de espremer o seu inimigo, eles ajudaram o inimigo a crescer. Qual foi o resultado disso? As maiores economias do mundo e os maiores aliados do Ocidente hoje em dia, que é a Alemanha e o Japão na Ásia. Por quê? Porque se tomou uma atitude construtiva, né? Então, quer dizer, muita gente diz que eu sou... ele é muito romântico, ele quer a paz, Não, mas a paz é o melhor negócio. Isso que as pessoas não... Eu já comentei com o Príncipe, na última live eu comentei com o Príncipe e fiz essa pergunta pela posição que ocupa na ONU, pela documentação e com toda esta bagagem documental, de legado histórico, da presença da sua família nos mais diversos conflitos, podemos dizer mundiais, que houve a representação, correto? Que será o fiel da balança caso o chamem à frente para entrar em negociações de equilíbrio. Já sente-se nessa posição para se pôr à disposição? Exatamente, porque veja, a minha família perdeu tudo e vem fugindo de regimes muçulmanos desde da criação do Islã. Então, da fundação do Islã, vamos dizer, né? Então, mas qual é a minha posição? A minha posição é de diálogo e de coexistência. Então, vamos nos ajudar. Então, vocês protegem os cristãos nas terras muçulmanas e nós protegemos os muçulmanos nas terras cristãs. E assim,
e vamos nos conhecer. Até o próprio arcebispo maronita, hoje ele é emérito, né? Paul Bowles, ele no nosso documentário ele falou assim: os muçulmanos precisam conhecer os cristãos e os cristãos conhecer os muçulmanos, porque você não pode conviver com quem você não conhece, você não pode amar quem você não conhece. Então eu acho que, em primeiro lugar, como cristão, a minha obrigação é amar o meu próximo. E não é amar o meu próximo que concorda comigo, que tem a mesma cor de pele que eu tenho. Não, é amar o meu próximo que discorda de mim. Esse é o mais difícil, esse é o grande desafio que eu acredito que Jesus nos deixou. Né? Agora Então, eu ia pegar um exemplo, Príncipe, desculpa interrompê-lo. Vem-me a ideia do seu familiar ceder água, independentemente a que aldeia seria, mas para que todos usufruíssem. Ou seja, ceder a água sem qualquer tipo de limitação. Vem-me à ideia exatamente uma comparação. exatamente, eu até lembro, inclusive há um filme agora, eu assisti no ano passado, e vamos chamar assim, um pensador, né, chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele foi preso pelo regime nazista, e inclusive eu o cito nesse meu livro, que eu estou quase terminando, sobre a perspectiva soberana, e ele define a estupidez, enfim, é bem interessante as definições dele de estupidez como o grande mal do mundo. Não é ignorância, porque todos nós somos ignorantes de alguma forma. A estupidez é outra coisa. É a recusa em se aceitar argumentos lógicos e ter pensamento crítico, enfim. Então esse é um outro assunto. Mas o que eu achei muito bonito nesse filme é que, quando ele já está preso e é anunciada a sua execução, ele faz uma reunião com as outras pessoas que estão presas para fazer como se fosse uma missa, uma celebração da última ceia, enfim. E um soldado nazista, inclusive, se oferece para tirá-lo, para conseguir que ele fuja e se salve, e ele se recusa a fugir. E esse soldado nazista está querendo fazer parte dessa celebração. Se não me engano, era Natal, eu não me lembro o que era. Então, eles conseguem um pedaço de pão e dividem o pão. Aí o soldado nazista, obviamente embaraçado, né, com aquela situação, porque ele é o né, que cuida da prisão. E aí os outros presos dizem: por que você vai deixar ele participar, né? Aí ele fala assim: porque essa mesa não é minha e todos estão convidados. Então eu achei tão bonito isso, porque é tão difícil para nós termos compaixão, né, com aquela pessoa que talvez nem concorde com aquela guerra, né? Quantas guerras idiotas nós tivemos, né, no passado. As pessoas nem concordem com aquilo e são colocadas numa posição de destruição, uma posição de serem inimigos. São pessoas que não se conhecem. Né? Uma das histórias mais bonitas que eu ouvi da Primeira Guerra Mundial foi quando eles estavam, eu não me lembro exatamente se era na Bélgica, onde que eles resolveram, estavam nas trincheiras, eles resolveram parar a guerra para celebrar o Natal. Primeira Guerra, exatamente. Então, isso é tão lindo. Por que a gente não pode aprender com esses exemplos, né? E é o que eu digo, nós concordamos, enquanto seres humanos, nós concordamos em 90% das coisas. Todos nós queremos uma vida digna, todos nós queremos criar nossos filhos com dignidade, com respeito, com segurança, com saúde. Então, nós concordamos em 90%. Por que a gente tem que brigar pelos 10% que a gente discorda, ao invés de nos unir pelos 90% que nós concordamos? Há uma frase que o patriarca Menonita comentou também lá, que eu achei interessante, sobre um suspiro que tem lá na área clerical, em que é a história que quando o oceano discutiu com o céu, quando o oceano discutiu com o vento, quem ficou prejudicado foram os barcos. Exatamente. Porque são a minoria, né? A minoria. No Brasil nós temos sempre o mais fraco que sofre, né?
Então, é por isso que eu digo, em qualquer guerra, em qualquer conflito que se tenha no Oriente Médio, por exemplo, o Estado Islâmico matou muito mais muçulmanos do que cristãos. Mas porque nós temos tão poucos cristãos, qualquer movimento que venha a depreciar os números dos cristãos é monumental para. Por isso que eu digo, se nada for feito, em menos de 30 anos não vão ter mais cristãos. Vão ter alguns cristãos, talvez no Líbano, no Egito, na Jordânia, mas vai ser a população vai cair para 0%, 0 ponto alguma coisa, né? A não ser que caia o regime na Jordânia, até essa questão aí que as pessoas não entendem a geopolítica do Oriente Médio muito bem, essa questão que o presidente Trump propôs de botar Cômico. os palestinos na Jordânia. Perdoa-me, é cómico. Perdoa-me, mas é cómico. Não, é uma ótima ideia em se fazer uma riviera no Oriente Médio, mas a terra deles, Não. né? Então, por que não colocá-los Com para eles trabalhar? presentes. Com eles. Exatamente. Mas, assim, talvez o que o presidente Trump não compreenda, e eu até acredito que ele tenha boas intenções, o que eu acredito que ele não compreenda é que se o rei da Jordânia aceitar isso, ele é a mesma coisa que ele abdicar. Porque a questão palestina é tão sensível, tanto é que eu acredito que mais da metade da população da Jordânia seja palestina. Então, isso é muito. Inclusive, ministros que eu conheci, o ex-prefeito de Amman, da capital, era palestino. Então, quer dizer, isso é um assunto muito Sensível. delicado, porque o bisavô do rei Abdullah II foi assassinado pelos palestinos. Tentaram matar o pai do rei Abdullah, o rei Hussein, muitas vezes. Então, isso é uma coisa muito delicada, e se o rei aceitar isso, acabou. Mesma coisa Essa separação entre o Oriente e o Ocidente, também há um comentário no seu documentário que é muito interessante, porque se justifica a questão sólida da família muçulmana ou do Médio Oriente, tá? Perante as regras e respeito familiar. Ou seja, são muito unidos em relação à história ocidental que, como é comentado no documentário, não é de estranhar que ao longo da história de denominação de territórios na Europa existe sempre questões familiares que viravam guerras internas. Ou que no Oriente não existe isso, existe muito mais a responsabilidade de manter uma coesão familiar para essa estrutura de, eu não direi reino, mas de respeito familiar perante um património, do que no Ocidente. Ou seja, existe essa versão e, lá está, a questão de conflitos existentes em número maior no Ocidente do que no Oriente. Lá está. Isso é muito interessante ter essa assinatura no documentário. Inclusive, eu não me lembro se isso aparece no primeiro documentário, no segundo ou nos dois, mas nós temos, entre aspas, não chamaria súditos, mas assim, Gassanides, ou Gassânidas, né, como você queira chamar, na Jordânia, que são muçulmanos, e eles nos reconhecem. Então eu fui para Carac, que é a cidade que tem a maior concentração, e eles nos receberam, e eles nos reconhecem, enfim. E, inclusive, o ramo da família que reinou por último foi o ramo muçulmano que reinou onde é a Arábia Saudita hoje, né? Mas, perdão, por que isso aconteceu? Porque há um sistema dentro da lei Sharia muçulmana que, por exemplo, você pode ser judeu ou você pode ser cristão. Inclusive, historicamente, os regimes muçulmanos trataram os judeus muito melhor do que os regimes cristãos, né? Porque é a questão filosófica do triunfalismo, né? Tanto o cristianismo quanto o Islã são triunfalistas, ou seja, eu estou certo, ninguém mais, né? Então, se eu estou certo, consequentemente você está errado. O judaísmo já não é assim. O judaísmo não acredita que só eles estão certos, né? Então, por essa questão, os regimes eram muito mais, digamos, tolerantes com os judeus do que com os cristãos, e a mesma coisa em relação que não foi a mesma coisa em relação aos regimes cristãos com os judeus, né, que forçaram
conversões. Não estou dizendo que não houve conversões forçadas de cristãos pelos muçulmanos, mas isso foi muito mais, isso foi feito de forma absoluta na Europa, né? Inclusive a família do meu avô materno, né, família Pinto, é uma família judia, e meu avô morreu sem saber que era judeu, que era parte judeu. Ele era parte inglês e parte, né, Então ele morreu sem saber que era, porque essa conversão aconteceu talvez 500 anos atrás, né? Mas, então, o que eu estava dizendo, por que essas famílias gassânidas acabaram se convertendo? Porque, mesmo havendo essa possibilidade de você ser cristão ou judeu dentro do regime muçulmano, você tem que pagar uma taxa chamada jizya. Então, você paga um imposto para poder praticar a sua religião. Você pode, então, todas as religiões que são do livro, né, como eles chamam no Islã, então, os judeus, os muçulmanos, eles podem conviver dentro do regime muçulmano desde que paguem essa taxa. Então, tudo é mais caro para o cristão e para o judeu, né? E não apenas isso. Por exemplo, se há um problema, um litígio entre um judeu e um muçulmano, entre um cristão e um o muçulmano é cidadão de primeira classe. E o cristão ele vai ser sempre cidadão de segunda classe. Então o que aconteceu? Os regimes forçaram essas pessoas, não só da minha família, não só do meu povo, mas de outros povos, a se converterem, não porque eles acreditavam, mas porque era viável socialmente e economicamente até, né? Então, se eu posso viver de uma maneira melhor, e chega uma hora que você já, né? Então, se a minha família é perseguida, se eu tenho um litígio, digamos, comercial com alguém e eu perco porque simplesmente pelo fato de eu ser cristão, então eu posso até praticar o cristianismo de uma forma secreta, né? Mas continuar sendo muçulmano de uma forma pública. Então, muitas dessas famílias, elas se converteram por causa disso, né? Por causa dessa questão que chama dhimmi, né? Que são os não... Né? É um dízimo. Não. Podemos dizer que seja uma taxa. Jizya era o nome do imposto. Dhimmi era o nome desse cidadão de segunda classe, desse cidadão não muçulmano, né? Uhum. Nesse sentido, agora gostávamos de saber, eu quero recomendar que vejam, assim, abre muito a mente, tá, o documentário de Christian Kings of the Middle East. Existe mais um livro que o Príncipe está a escrever. Estamos a aguardar, claro. Muitos dos que estão aqui, há muita gente. WTA Turkey está a falar com o Príncipe, está waiting for you in Turkey, tá? Estão a aguardá-lo na Turquia, tá? Comentários então. ITAM, a RFI entrou, está presente. Mixline, boa noite. Alexandre Bento, maître dos resorts da Aquiraz, está presente. Alexandre Bento. Luís Ferreira e Mixline também. Príncipe, houve essa questão de... eu, quando vi o documentário, vejo exatamente que é uma declaração de coesão e de equilíbrio. Há um fiel da balança, que é ali bem representado, documentado, justificado, vários países a reconhecerem essa história, para a qual o príncipe se baseia constantemente para, não direi exigir, mas para argumentar para que esse equilíbrio é viável. Na atualidade, eu já lhe fiz essa pergunta, que como representante legal desse equilíbrio entre o mundo muçulmano e o mundo cristão, está no fiel da balança, seria o melhor representante. Mas no próximo livro, que assinatura é que vai ter? Porque neste primeiro documentário, eu estou a falar de livros de documentário, neste primeiro documentário notei talvez a chamada para uma orientação para uma segunda fase. Estarei correto? Sim, exatamente. O que eu estou tentando com o segundo livro é não mais falar apenas sobre o Oriente Médio, não mais apenas falar sobre cristãos e muçulmanos, mas falar sobre uma solução global. Essa solução global, ela é baseada no que eu chamo de metaconstrutivismo. O que é o metaconstrutivismo? Não tem nada a ver com as definições de construtivismo que
que foram dadas aí através da história. O metaconstrutivismo é que nós sempre, para que nós consigamos, digamos, dar o próximo passo enquanto civilização, nós temos que tomar uma atitude, uma posição construtiva sempre. Não importa, você pode até, digamos, querer destruir uma outra nação, mas você tem que pensar de uma forma construtiva. Claro, não estou sugerindo que se destrua, né? Justamente o contrário. Mas se o seu objetivo é inicialmente destruir uma nação, você deve pensar de forma construtiva. Há alguma maneira que eu possa ser construtivo, né? Porque aquilo, é a coisa mais simples, mais básica do mundo, mais simplista do mundo. Se eu plantar cebola, eu não vou colher abobrinha. Se eu plantar cebola, eu vou colher cebola. Então, se eu plantar destruição, eu vou colher destruição. Talvez até numa escala maior, como foi o exemplo que eu dei sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, e se nós agirmos de forma construtiva, né, eu não estou dizendo, né, que tem todo esse conceito de kumbaya, vamos todos ser irmãos, não é nada disso. Inclusive, no livro eu mostro como é muito mais rentável. Não é nem, vamos ser todos irmãos. Não, financeiramente rentável, humanitariamente rentável, você pensar de forma construtiva. Você não precisa concordar com a outra pessoa necessariamente. O que você precisa fazer é criar mecanismos de coexistência onde você não precisa nem concordar com o que aquela pessoa está dizendo, defendendo, se não for a sua ideologia. Você pode manter a sua ideologia de forma perfeita, desde que pensando de forma crítica, que isso é uma outra coisa que nós ensinamos no livro, pensar de forma crítica. E porque eu sempre digo, né, hoje em dia as palavras já não são mais palavras, elas são imantadas de uma emoção. Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa gosta do presidente Trump. O presidente Trump pode falar qualquer coisa que existir, mas porque eu gosto do Trump, eu vou concordar com ele. Então, eu vou ter uma emoção, uma reação positiva porque eu concordo com ele, porque eu gosto dele. Já, por exemplo, se o presidente Lula disser alguma coisa e eu gosto do presidente Lula, pode ser a maior besteira do mundo, mas eu vou gostar daquilo porque é o presidente Lula que está falando, é uma pessoa que está no meu pacote ideológico, que é uma coisa que eu abomino, né? Eu acho que você tem que pensar de acordo com a sua cabeça, não de acordo com pacotes que as pessoas, enfim. Então, nós descrevemos no livro todos os mecanismos que fazem com que nós tenhamos esses pensamentos equivocados e colocamos o pensamento crítico. Né? O pensamento crítico, e assim, respeita-se qualquer ideologia, respeita-se qualquer maneira de pensar, não numa forma relativista, porque isso não é relativismo. Eu não estou. Se nós dois temos uma posição diferente, eu não estou concordando com a sua posição, não estou achando que a sua posição é válida necessariamente. Eu estou apenas criando condições que nós possamos conviver e exercer as nossas ideologias, os nossos sonhos e as nossas aspirações, sem que nós tenhamos que nos destruir. Ou seja, uma ponte entre a formação e a informação. Exatamente. Príncipe, lamentavelmente, temos a mecânica das plataformas e estamos a chegar quase ao final, faltam 5 minutos. Príncipe, eu quero agradecer, eu quero recomendar a todos que vejam, tá? Tem sido é uma lição, tá? É assim, quem gosta de história, quem gosta de filosofia, quem gosta de aprender, porque nunca é tarde para aprender, há leituras diferenciadas. Eu, por acaso, tenho admirado bastante, muitas vezes, aquelas frases que são ditas, frases feitas ou mensagens que são ditas com grande conhecimento, grande know-how filosófico, que muitas vezes nos põem na linha, nos põem ali no centro nevrálgico da questão, em que dá uma forma, existe esse equilíbrio e lá está. É a questão de excesso de informação e pouca formação, ou então também excesso de formação e pouca informação. Ou seja, tem que haver aí um nível, um ponto em comum, que haja um equilíbrio, em que haja esse leque de opções para que todos tenhamos acesso. Eu recomendo que vejam, tá, o documentário, está liberado, é muito interessante. Muito interessante também a questão da família do Príncipe Gários, a questão da documentação, tá? O acesso à documentação, que é livre virtualmente, lá está, mas serve também de justificativa perante todo o discurso
de conciliação, como o príncipe disse, não é de confrontação, mas de conciliação, para que a pessoa se sinta informada e não denegrida perante a absorção de uma má informação, a qual puxou uma dúvida e lá está, cada cabeça acrescenta um cento e lá está, cai em descrédito. Mas é esse ponto de equilíbrio que eu vi no documentário, eu recomendo que todos vejam, tá? É muito interessante, tá? Para quem gosta de filosofia, dá que pensar mesmo, dá que para ver exatamente como são os povos, como são as mentalidades ao longo dos anos e do desenvolvimento humano, mas uma das coisas que eu achei muito interessante é aquele... Onde tu quer nesse ponto, Príncipe? Há pequenos exemplos, como foi da sua família, da questão da nascente de água para todos, das máquinas de hemodiálise, ou seja, são pequenos gestos que de alguma forma se reflete a parte nobre do ser humano. E eu vou-lhe fazer uma pergunta agora para finalizar, Príncipe. Ontem fiz a mesma pergunta. É apologista da ideia de que nós somos partículas, pequenas partículas de Deus? Com certeza, absolutamente. Eu acredito que o que se diz na Bíblia, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é essa centelha divina que com certeza nos habita. Naturalmente, essa centelha pode estar obscurecida, né, pela nossa ignorância, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, mas ela está lá e basta limpar em volta para que ela possa ser vista e que ela possa juntar-se com outras centelhas e assim criar essa luz gigantesca que é o Criador, que é essa egrégora divina, né? Príncipe, eu quero agradecer, vamos ver, agradeço mais uma vez, é a segunda vez que acedi à sua agenda ocupadíssima para falar sobre o livro e documentário. Muito interessante, recomendo, vejam, assistam. Príncipe, considerações finais e quero fazer o convite, se não for abuso de minha parte, quando estiver algum documento em mão que queira de alguma forma falar, o Uvas e Personalidades está à disposição. Agradeço a confiança. E agora gostaria de umas considerações finais perante, então, o resumo da primeira chamada de atenção, que é o The Christian Kings of the Middle East. Eu queria agradecer muito a oportunidade, dizer que também estou à disposição. É um prazer. E eu queria deixar uma frase que, inclusive, é atribuída pelo espírita Chico Xavier, mas também foi atribuída para alguns outros pensadores, mas é aquela história, não importa o mensageiro, importa a mensagem, né? Então, a frase diz o seguinte, não se pode voltar e mudar o começo, mas a cada momento a gente pode fazer um novo fim. Então, eu sei que a gente olha aí para o mundo e vê uma situação desesperadora. Outro dia estava até pensando, falei, meu Deus, nos meus 51 anos e quase 52, se eu somar todo o meu sofrimento, eu acho que não dá uma semana do sofrimento de uma pessoa que está vivendo em Gaza, né? Então, como nós somos afortunados e como nós temos esse poder na mão de mudar as coisas, né? Então, eu acho que cada um de nós é um soberano em si, e da sua própria vida, da sua própria casa, da sua própria família, e essa é a razão pela qual eu acredito que a monarquia é o regime mais natural que existe. Então, nós realmente podemos fazer a diferença e devemos fazer. Acho que nós temos essa obrigação, né, de, dentro das nossas capacidades, poder fazer do mundo um lugar melhor. Então, a todos aqueles que nos acompanharam, penso uma vez mais um privilégio. Sábias palavras, é assim, quando vejo um representante de uma família real com esse património cultural e de conhecimento, atravessando séculos, e depois é transmitido através da sua pessoa, Daniel Live, é um privilégio, agradeço uma vez mais a confiança. Sou um girino num lago de tubarões, tá, para ter acesso a tanto conhecimento. Muito humildemente agradeço uma vez mais. Príncipe, então até uma próxima oportunidade. Agradeço a todos os que estiveram aqui. Repito, vejam o site oficial do Príncipe Gários, tá? Muito interessante. Também fala sobre a proteção de animais, tá? Fala também das instituições que estão a ajudar o Médio Oriente sobre a chancela dele, tá? Sobre a chancela da Casa de Gários, tá?
e também as outras instituições que estão a ajudar também, faixa de Gaza e os povos do Médio Oriente. Ele estando próximo possivelmente, um ponto de ligação a todos aqueles que queiram ajudar. E sigam, então. Mais fácil será seguir as redes sociais do Príncipe, acessem às redes sociais do Príncipe para fazer perguntas, ajudarem, tá? E espero uma próxima oportunidade, do Príncipe, quando estiver no Brasil, tenhamos, quiçá, a oportunidade de o conhecer pessoalmente, presumo que é de Curitiba, nós estamos em Curitiba também, quiçá, terei o prazer de o conhecer pessoalmente, seria um privilégio, tá? E não vou adiantar mais, senão a plataforma corta. Com muito prazer, com muito prazer. Um grande abraço. Muito obrigado. Vejam o Uvas e Personalidades. Esta live estará na íntegra aqui no Uvas e Personalidades em Instagram. E repito, vejam o documentário de Christian Kings of the Middle East. É muito interessante e abre a mente. Príncipe, muito obrigado. Boa tarde aí para LA e boa noite para os restantes fusos horários. Obrigado. Até uma próxima.